Igualmente, boa tarde, muito obrigado pelo honroso convite. Vamos lá. Professor, eu queria começar falando contigo sobre esse cenário, a gente estava comentando aqui, né? Inflação, alta de juros, provável juros chegando cerca de 12%, né? Até o meio do ano. Essa questão também de crescimento praticamente depois do arrasto, né? Zero pelo IBC-BR. Queria que o senhor fizesse um panorama de como que está vendo esses indicadores e os principais impactos, né, deles na vida da população, na economia, como que o senhor está vendo todo esse cenário econômico aqui no Brasil? Resumindo, quer dizer, fazendo a conclusão já no início, o Brasil é uma sinuca de bico. Sinuca de O bico. que acontece é que sinuca de bico. Então, a gente tem um crescimento zero, praticamente nulo. Uma vez eu fiz um estudo simples, fui dar uma olhada nas previsões do crescimento do produto brasileiro, ou seja, do PIB para o ano. Então, eu olhava quais eram os prognósticos na primeira ou segunda semana de janeiro, pelo Boletim Focus, e o que acontecia ao final. 70% tinha uma queda grande. Algumas estabilidades e 10, 20% tinha aumento. Então, em geral, a gente começa o ano errando. A gente não sabe o que vai acontecer ao longo do ano. E a gente já está começando esse ano com um crescimento, agora está dizendo 0,13, era 0,4. Então, a gente vai ter um crescimento ou um decréscimo pífio esse ano. Para piorar, a gente tem uma taxa de juros básica de 2 pontos, que não é nada bom. A gente está com uma inflação de 2 pontos, desculpa, 2 casas decimais, a gente está com uma inflação de 2 casas decimais, e a gente tem uma grande taxa de desemprego. Então, como é que a gente resolve a casa? Como é que a gente põe tudo isso em ordem? Para piorar, a gente tem um ano conturbado, porque é um ano de eleições, então um ano de muita disputa, muito diz-que-diz, pouca gestão. Não que a gente teve alguma gestão nos últimos anos, alguma liderança esclarecida, alguma liderança bem intencionada, não que a gente tivesse alguma coisa nesse sentido, qualificada, esclarecida, bem intencionada, a gente também não tinha nada nesse sentido. Então, é um dramático cenário para 2022. E não tem milagre, quer dizer, o que vai acontecer em 2023, 2024? Quer dizer, qual é a fórmula que a gente vai adotar para conseguir botar a casa em ordem, para conseguir crescer? E eu, pelo menos, não estou vendo nenhuma resposta, não estou vendo nada no horizonte que me indica que a gente consegue fazer isso. Maravilha. Professor, a gente está aqui com o Alan Gani, Alexandre Cabral, Daniel Morales também. Fiquem à vontade. Professor, boa tarde. Na sua visão, o que deveria ser feito agora para que o Brasil voltasse a ter um crescimento sustentado de maneira mais concreta? Eu me preocupa um pouco algumas soluções de curtíssimo prazo, porque é como se a gente desse um remédio forte para baixar a febre do doente, quando o problema não é a febre, alguma coisa causa essa febre. Então, olha, vamos dar uma injeção, meio litro de injeção aí no paciente para baixar a febre. E ninguém discute porque a gente tem febre. Então, assim, me preocupa um pouco dizer, ó, vamos dar esta solução para resolver. A solução é macro, ela é institucional, ela é muito mais ampla e quem sabe a gente começando em determinado momento, porque até agora a gente não começou, quem sabe em anos, 5, 10, 15, 20, a gente consegue sair desse pântano que a gente se encontra, dessa areia movediça. Responder, olha,
fazer tal coisa, um puxadinho aqui, um puxadinho ali, é o que a gente faz a vida inteira. A vida inteira a gente empurra com a barriga, a vida inteira a gente procura um atalho, a vida inteira a gente quer dar um jeitinho, porque é da nossa cultura, e a gente nunca resolve nada. Nunca resolve nada. A gente surfa uma boa onda das commodities lá fora, ótimo, a gente não toma proveito disso. A gente sofre com o revés de commodities lá fora, e aí fica um olhando para a cara do outro e tem esses índices que a gente está apresentando hoje. Então, a gente tem que criar vergonha na cara, entender o que a gente tem que fazer, que é bottom-up, resolver as coisas para olhar esse país, que não é simples, dimensão continental, heterogêneo de cultura, heterogêneo de economias, para pensar que, eventualmente, em 5, em 10 e 15 anos, esse negócio vai entrar no rumo, vai ter um rumo, vai entrar nos trilhos. Então, eu estou te respondendo muito mais no sentido de amplo do que, não, vamos fazer tal coisa que resolve agora em 6 meses, um ano. Estou evitando mas o que seria esse tipo de resposta. Mas o que seria essa reforma ampla? Seria, de fato, atacar o problema fiscal, encarar de frente esse problema? De maneira mais concreta, o que seria essa reforma mais ampla? O que a gente percebe na nossa política é que eles estão sempre tentando dar um jeito ou mudar as regras no curto prazo para se beneficiarem. Então, o que a gente nunca enxerga no país são as reformas. O que a gente a vida inteira repete e não vai acontecer é uma reforma tributária onde a gente não tenha que trabalhar para pagar imposto. O pagamento de imposto devia ser muito mais simples, não gerar tanto trabalho para as empresas. Não só trabalho, como é um emaranhado de leis, de tal forma que ninguém consegue entender nada, mesmo quem quer fazer tudo correto tem riscos mesmo fazendo. Você tem trilhões de reais em discussão entre o setor produtivo e o governo só na questão tributária. Então, quando dá um problema agora de... por exemplo, a gente teve a discussão do século, porque se cobrava imposto em cima de imposto, quer dizer, imposto federal em cima de imposto estadual. Então, o Supremo teve que discutir e estancar em determinado ano, em 2017, por exemplo, e para quem entrou com ação. Então, a gente tem questões tão básicas, tão primitivas nesse país, tão óbvias de tão primitivas, e a gente não consegue lidar, trabalhar e resolver isso. Então, é só você no dia a dia começar a se perguntar, olhar em volta uma série de coisas que você vê as enormes idiosincrasias que a gente tem dentro desse país e que a gente tem que conviver com isso. Então, em função disso, quer dizer, a gente falou então são reformas tributárias para que ela seja feita de uma forma de melhor distribuição, que não seja difícil, os cálculos sejam simples e que a forma de pagar não dê trabalho. A gente tem reforma política para que haja uma melhor representatividade. E a gente até que fez lá em 2019 uma reforma da Previdência, que já ajudou um pouco, senão isso aqui explodia. Então, a gente tem questões básicas que a gente não ataca, a gente não address, que seria em inglês, a gente não vai atrás, a gente não resolve, a gente não simplifica, e vai criando puxadinhos. Vamos dizer que a gente cria puxadinhos e fica uma situação que ninguém entende nada, ninguém consegue conversar com ninguém e ninguém resolve nada. O professor, o senhor estava falando justamente sobre a questão da eleição, que atrapalha um pouco também esse ano, porque deixa de se fazer muita coisa, né, por ficar em cima, né, dessa questão da eleição. O que seria necessário de forma urgente para arrumar a casa? Que seria
necessário, urgente, para arrumar a casa, tipo, no curtíssimo prazo. Quer dizer, Isso. na verdade, o que está acontecendo, a gente tem uma inflação, em boa parte, importada. Então, a gente ganhou essa inflação que você consegue medir, por exemplo, pelo IGPM, você volta a março, maio do ano passado, bateu em 37%. Quando você vai pegar a parte do IGPM, por exemplo, que é o IPA, que são preços de atacado, você vê os metálicos, 70% de aumento nesse 37%. Então, a gente tem uma combinação de uma inflação importada, que são as commodities cotadas em dólar e mais a péssima taxa cambial que a gente tem convivido. Chegou a 5,70, agora está 5,30, 5,40. Então, vamos pensar, começando daqui. Você não tem como mexer nos preços das commodities em dólar no mundo inteiro. A gente não tem essa capacidade. Mas a gente podia, se tivesse, por exemplo, politicamente, uma liderança mais esclarecida, bem intencionada, com uma meta muito clara, visando o bem-estar do país, o bem-estar da população, não tentando fazer atalhos para tentar ou se manter no poder, ou desviar a atenção, etc. Quer dizer, se você tivesse alguma coisa, no mínimo, nesse sentido, e não tentando atacar o teto dos gastos, mantendo a questão fiscal sob controle, transmitindo para o mercado interno e para o mercado internacional, por exemplo, uma linha de atuação, uma clareza, uma governança, uma transparência, provavelmente a nossa taxa de câmbio não seria essa taxa que a gente tem. Já seria uma taxa mais palatável. Só nesse fator, a pressão inflacionária no Brasil, trabalhando esse fator e o câmbio é alguma coisa que está, de certa forma, ao nosso alcance, você já teria melhorado um pouco. Se você tem um discurso nesse sentido e não ataca a questão do teto, mostra que você vai fazer uma gestão transparente, austera, por exemplo, o mercado interno e externo não vão duvidar ou ter tanta dúvida mesmo. Tem uma palavra, vou lembrar a palavra, da nossa gestão. Não, nesse sentido, você tem o Banco Central único e isolado trabalhando. Quer dizer, a única coisa que a gente consegue fazer hoje em dia é política monetária, subindo a Selic, taxa básica de juros, visando combater essa inflação. Inflação que, em boa parte, vem das commodities internacionais em dólar. A subida da Selic isolada não vai resolver, não vai fazer baixar o Brent, que bateu 93 dólares. A política monetária nossa não vai fazer cair o preço do milho, que voltou a subir em dezembro, nem o preço da soja, nem o preço do porco. Então, a gente agora, no curtíssimo prazo, a gente está com aquele famoso parzinho que sempre trabalha juntos, inflação em alta, juros em alta, a gente consegue população perdendo dos dois lados, porque na medida que tem inflação, já tem uma perda de poder aquisitivo, teoricamente a inflação, já eventualmente equilibraria um pouco disso, na medida que perde poder aquisitivo, não tem inflação de demanda, e ao mesmo tempo a gente está entrando bastante com política monetária que dificulta qualquer aquisição financiada, quer seja, vai dificultar ou encarece, quer seja imóvel, automóveis, eletrodomésticos, etc., encarece a produção, porque quem tem a oferta vai produzir mais caro também, porque também precisa de capital, precisa de financiamento. Então, a gente está nessa situação, mas é o que a gente tem na frente. Então, assim, sem gestão, sem liderança, fica muito difícil a gente conseguir botar a casa em ordem. Você me pergunta o que dá para fazer? Eu não furaria, ou eu nem mencionaria furar o teto de gastos. Eu não distribuiria bilhões para fundos políticos, por exemplo. Mas aí é uma questão política, não é uma questão técnica ou puramente econômica. Então,
é mais do que apenas a economia, que eu já acho que é muita coisa. Então, de certa forma, infelizmente, é isso. A gente não está gastando de forma clara e assertiva aonde a gente deveria. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto para falar, já que o senhor gosta de falar do GPM, um questionamento que a gente sempre teve aqui entre nós no programa e boa parte dos economistas tem, é que, teoricamente, lá atrás, isso acontecia muito. O IGPM de hoje era o IPCA de amanhã. Só que no Covid isso não chegou a acontecer. Porque nós chegamos a ter IGPM de 30 e varada e a gente não chegou a IPCA mais do que 11. Ok? Por que o senhor acha que isso aconteceu? Por que o IGPM não virou IPCA? O IGPM de hoje é o INCC de amanhã e é o IPCA de depois de amanhã, e isso eu não tenho dúvida. A única questão é que um IGPM não é um IPCA e eu explico por quê. Eu venho acompanhando os 3 índices e para mim tem uma enorme clareza que há um delay entre esses índices. Então, o IGPM, ele não é um índice de inflação, ele é um índice de atividade econômica, ele é 60% de IPA, vocês sabem disso, ele tem lá seus 10% de IPC e 30%, 30% de IPC e 10% de INCC. Isso é o IGPM. Então, o que é muito forte no IGPM? Minério de ferro. Então, minério de ferro é forte. O que eu faço com minério de ferro? Eu faço aço. Aço é forte. Porco é forte. Milho é forte. Ou seja, commodities muito forte. Só que a família IPCA, a família 1 a 40 salários mínimos, ela não compra minério de ferro e ela não compra bobina de aço. Então, você quando pega o IGPM, que subiu 37%, e você olha a matéria-prima, o aço subiu 210% de janeiro até o pico do ano passado. E os outros metais, alumínio e cobre, subiram 80% a 90%. Então, o que acontece? Esse material bruto e essa subida bruta, ela é rapidamente detectada e apresentada pelo IGPM. Então, isso é fato. Ok. Quando você vai para o INCC, o INCC chegou... O INCC, ele trabalhava... O IGPM trabalhava num 6%, quando o IPCA estava na faixa de 2%, 3%. E o INCC estava trabalhando aí uns 2, 3 anos seguidos a uns 4%. O que aconteceu com o INCC? O INCC bateu quase 20%. Por que o INCC subiu tanto? Quando o INCC sobe praticamente uns 20%, se você vai ver a fatia de mão de obra, ela não subiu mais que 5%, 6%, 7%. A parte de materiais da construção que subiu uns 40%. Porque a obra ainda tem produtos muito relacionados ao básico com pouco valor agregado. Ou seja, obra usa uma barra de aço. Uma barra de aço, ele é um minério de ferro com pouco valor agregado. Você tem muito material, você tem areia, você tem cimento, você tem muito material que não é tão industrializado, tão trabalhado. Então, o INCC, com um delay de 2 a 3 meses, ele sofre a influência do IGPM. Então, o IGPM bateu quase 40%, o INCC bateu quase 20%. O que acontece com o IPCA, com um delay aí de uns 5 meses? Bateu 10%, 11%. E por que ele dilui tanto? Porque a família de 1 a 40 salários mínimos não compra barra de aço, não compra minério de ferro. Ela compra uma geladeira. O que tem de minério de ferro numa geladeira? Tem a placa de aço. Mas você, para ter placa de aço na geladeira, é o minério de ferro, mais mão de obra, mais impostos, etc. E mesmo a placa de aço, a bobina de aço que subiu lá fora, 200%, ela por si só não é uma geladeira. Você tem que pintar, manipular, botar motor, mão de obra e tem impostos em cima. Então, o consumidor final, naquela cadeia produtiva que começa com matéria-prima e acaba no cliente final, você tem uma diluição do preço ou do custo da matéria-prima, porque outros
vão entrando. Então, a resposta é sim, tem influência, não é 1 para 1, existe delay e existe um fator de redução. Então, sim, a gente está sofrendo isso. O Brent, vou dar um exemplo básico, o Brent, só ele. O Brent, ele estava $52 em janeiro de 2020. Ele chegou a uns 80 e poucos dólares agora, em setembro do ano passado. E ele começou a baixar, chegou nos 70, 65 para $70. Mas o Brent voltou a $93 agora. Petróleo, Brent, dólar, se você vê, ele caminha par e passo com gasolina, com GLP, com os derivados de petróleo, dada a política da Petrobras desde 2016, 2017, de paridade. Então, eles têm caminhado juntos. Vamos pegar o Brent, vamos pegar o IPCA. A gente fechou um ano com 10,06 de IPCA. Ótimo. Se você dá uma olhada no item transportes, tem um subitem lá, gasolina. Gasolina significa a família vai no posto e enche o tanque. Então, gasolina encher o tanque está diretamente relacionado ao Brent. Subiu 3%, porque se ele tem um peso de 6% na inflação familiar. Aí você multiplica pelos 50% que ele subiu no ano, ele sozinho, não sei se é essa conta exata, mas ele sozinho deu 3%. Se você soma 4 itens, representavam entre 5% e 6% dos 10,06. 4 itens. Um é gasolina, que é derivado do Brent. Um é GLP, que é derivado do Brent. Mas o GLP, ele entra em habitação. Gasolina entra em transportes. Aí você tem energia elétrica, que é um fator climático, mas é um fator climático que não tem água, a gente liga termoelétrica. A termoelétrica usa o quê? Derivado de petróleo. Então, a gente sai da água, a gente sai do clima, sai da água e cai no petróleo, quer dizer, cai na armadilha do petróleo. E você tem aquela questão do álcool, que é uma questão climática, e agora a fita, o álcool tinha subido até mais do que a gasolina. Então, sim, você tem canais de comunicação entre essa inflação, entre commodity e preços específicos para a família, canais diretos. Mas em novembro, dos 10% que tinha subido o IPCA, 6 eram esses 4 itens. Em dezembro, dos 10,06 que subiu o IPCA, esses 4 itens eram 5,5%, ou seja, 4 itens era mais do que metade da inflação. E, de certa forma, diretamente relacionado. Agora, daria para calcular, eu não calculei. Gasolina tem no alface, gasolina tem no arroz, diesel tem no feijão, em tudo que é lugar tem. Então, esse 3% específico da gasolina, que é o que encheu o tanque, com certeza, a gasolina, o diesel, o GNV, ele está inflacionando praticamente, ou quase todos os demais itens. Então, sim, existe uma relação. Ela não é direta 1 para 1, mas tem uma relação com certeza. Alberto, eu concordo que as commodities acabam contaminando os preços no varejo, mas se a gente olhar ao longo do ano o índice de médias aparadas com suavização, índice de difusão, quase todas as medidas, aliás, todas as medidas de núcleo do Banco Central apontam uma inflação alta e persistente. E é uma inflação mundial, na zona do euro, nos Estados Unidos. Na zona do euro é 3 vezes a média histórica, nos Estados Unidos é 3 vezes a média histórica, no Brasil 2,5 vezes a média histórica. Será que essa inflação ela não está muito mais ligada a uma expansão monetária desenfreada no resto do mundo e uma política fiscal também muito forte? Ela não está muito mais ligada a isso do que a choques específicos de oferta? Quando você fala da política monetária, você falou política monetária no mundo, você está juros baixíssimos, compra de ativos, que os outros países que não o Brasil soltaram de moeda no mundo e trouxeram liquidez, seria isso? Isso, e aqui no Brasil também com a Selic a 2%. Para ter certeza. Perfeito, então vamos lá. Eu concordo com você que você teve um QI
lá fora soltaram muito dinheiro, recompraram títulos de dívida, tinha bastante liquidez na Europa, tinha bastante liquidez nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida disso, e eu não diria que o nosso auxílio, aquilo que a gente ajudou para as famílias aqui no Brasil, na nossa realidade, aquilo que a gente fez para elas não morrerem de fome, eu não diria que tem a mesma grandeza. Então, Brasil é Brasil e lá fora é lá fora. Então, eu concordo, sim. Eu não acho que o Brasil saiu comprando petróleo, aço, alumínio, cobre, milho, e por isso os preços internacionais subiram. Quem comprou isso foi o mercado externo. Os chineses estavam recompondo o plantel de porcos deles. Então, os grãos, a questão da proteína fez subir grão. Eles fizeram estoque de... voltaram a recomprar. Metais subiram muito. Então, a economia, depois da pandemia, o Brent, em março de 2020, estava a $25. Tinha petroleiro passeando aí nos oceanos sem ter aonde colocar esse material, porque a gente teve quebra nas cadeias produtivas. Então, houve sim quebra nas cadeias produtivas, comeram capital, as empresas, as famílias e as empresas comeram capital, comeram seus estoques, ficou difícil a questão de logística e o mundo voltou muito rápido. Agosto, setembro de 20 já voltou a economia e começaram a comprar. Então, o mundo fez com que as commodities subissem de preço. E, sim, concordo com você, tinha bastante liquidez lá fora e eles foram às compras. Os Estados Unidos hoje tem dificuldade de pegar produto porque estão muito bem empregados, estão com renda e estão comprando. Então, essa é a realidade deles, que não é a nossa. Mas a gente está falando de um mundo interligado, não que o Brasil tenha uma representatividade grande no mercado internacional. O Brasil representa menos do que 1% das trocas internacionais. A gente pode ser a 7ª, 8ª economia do mundo, mas a gente tem uma representatividade muito baixa. Mas há canais de comunicação. Petróleo é petróleo, milho é milho, trigo é trigo, porco é porco. Então, como o produtor do Rio Grande do Sul, ele vai escolher para quem ele vai vender. Mercado interno ou externo. Se externo está demandando, pagando melhor, ele vai lá. Quer comprar aqui? Você vai ter que concorrer com o chinês. Vai ter que pagar commodity em dólar com o nosso dólar. Então, entendo que sim, a gente está sofrendo a consequência de uma política monetária que não é nossa. Então, concordo com você, fez com que as commodities subissem e fez com que a gente tivesse aqui inflação de combustíveis, inflação de alimentos, que foi o principal, e para não ajudar muito, a nossa energia elétrica está caríssima porque não choveu quando deveria. Aí é um fenômeno à parte. Tá ótimo. Mais perguntas, Cabral? Posso fazer uma? Pode. Alberto, é o seguinte, você estava falando, o Cabral perguntou ali de GPM e IPCA e a gente viu uma grande discussão quando esses índices subiram bastante, principalmente o IGPM, em renovações de contratos de aluguel, né? E até mesmo houve uma sinalização, uma criação de um novo índice ali, o IVAR, para poder trazer um pouco menos de grandeza, digamos assim, a essas renovações, a esses contratos, um reajuste tão alto. Eu queria entender um pouco a grande diferença entre esse índice, né, esse IVAR e o IGPM, por que ele deveria ser adotado, quais seriam os benefícios de tê-lo nos contratos de aluguel, seja para o locador, para o locatário, se traria mais tranquilidade na hora de haver algum tipo de renovação. Como que você vê a entrada desse novo índice aí nos contratos? É muito legal a pergunta, porque a gente está saindo da questão dos índices e levando para uma questão prática, uma coisa do dia a dia. Eu vou voltar uns 30 anos, então, mais um pouco, vamos lá para a década de 80.
a gente vivia em inflação. O que acontecia naquele momento? A gente não tinha moeda, a moeda não representava nada, o que era um papel pintado. Você precisava recorrer a índices, onde os índices tinham alguma certa representatividade, ou você tinha que falar numa moeda respeitável. Tinha que falar que em dólar, porque a nossa moeda, as nossas instituições, a nossa economia e a nossa moeda não tinham representatividade nenhuma, não tinham segurança, não transmitiam nenhuma segurança. O que acontece com o IGPM? Como a gente falou, o IGPM ele trata da atividade econômica, ele vê a variação de preços das commodities. A commodity ela é transacionada em dólar. Então, mesmo que a commodity por si só em dólar não tivesse muita alteração, a gente, pelo IGPM, conseguia capturar a ação da taxa de câmbio. Então, você falava assim, o aço está o dobro, mas o aço não variou lá fora. Como é que ele está o dobro em real? É a taxa de câmbio. Então, a gente no mercado sempre dizia que, grosso modo, o IGPM e o dólar, eles eram parecidos, eles convergiam em 5 anos. Então, a gente dizia que no médio prazo, IGPM e dólar conversavam entre si. Na medida que você não tem moeda, não dá para falar na moeda, então o mercado imobiliário adotou o IGPM nas questões de locação para preservar o poder daquela locação e também nas transações imobiliárias, compra, venda, etc. Então ficou o IGPM como o índice do aluguel. E ficou aí. Então, enquanto o IGPM está meio quieto, não tinha problema nenhum. 5%, 6%, IPCA de 3%, está tudo bem. O problema, óbvio, ficou super relevante na hora que todo mundo descobriu do que se tratava o IGPM, o que ele mede. E ele não mede nada que diz respeito à locação. Alguém poderia até dizer que a locação, ele é um yield, ele é um retorno daquilo que foi construído. Pô, mas já foi construído há muito tempo. Você não está comprando aço para construir aquele bem que já tem aquele apartamento há 20 anos, 30 anos. Você não está comprando aço hoje. O aço subiu 200%, mas você não está comprando. Hoje, quando você faz a questão do aluguel, você está vendo um retorno, entre aspas, renda fixa, daquilo que você investiu 20, 30 anos atrás, porque é garantido, etc. e tal. Então, o IGPM não faz sentido se você vai... se você vai no princípio, no conceito, não tem por que usar o IGPM num contrato de locação. Não teria por quê. Enquanto o IGPM anda com os outros índices, que nem eu disse, está tudo bem, ninguém se deu conta, ninguém prestou atenção. Mas essa é a razão pela qual o IGPM foi adotado lá atrás e vem sendo utilizado até agora. Bom, ficou gritante, porque você tem uma inflação das famílias da ordem, 2 dígitos, mas da ordem de 10%, se você deu azar do aniversário do teu contrato ter sido justo naquele mês que foi 37, você olha para o lado e fala, cara, que é isso? Como é que meu aluguel vai aumentar 40%? Não faz o mínimo sentido. Até você podia argumentar, né, que existe uma relação entre o aluguel e o valor do bem, mas de longe, óbvio, e nem isso aconteceu, o bem também não subiu 40%. Não. Então, teoricamente, agora que deu essa enorme distorção, ficou absolutamente claro que não fazia sentido aplicar o IGPM. O que o mercado fez? O mercado fez assim, olha, é tudo negociação, podemos passar para o IPCA. Se as partes concordam, o que o mercado fez? Olha, deixa o IGPM aí, eu vou te aplicar um número X, perto de IPCA, que é a inflação das famílias. Inflação das famílias é o dia a dia das famílias, é uma média, subiu alface, subiu chuchu, subiu gasolina, então é poder de compra. Então vamos usar um número perto do IPCA e ano que vem, no próximo aniversário, nos próximos 12 meses, a gente volta a conversar. É isso que o mercado fez. Entre as partes que têm bom senso, foi isso que aconteceu em larga escala.
Bom, mas ficou claro que precisa de um índice específico para esse mercado. O IVAR, ele foi desenhado, desenvolvido por um amigo meu, professor Paulo Piquet, fez a pesquisa em 4 centros urbanos, 4 capitais do Brasil, e ele mede a variação dos residenciais. Então, ele vê não preço pedido, contrato real. Não sei como ele consegue enxergar isso, mas ele faz essa pesquisa e ele vê a variação dos contratos. Então, estava menos 0,6, esse mês fechou agora 1,8. Então, ele está vendo o que está acontecendo. Você pode argumentar que os contratos são indexados em IGPM. Espera, então está capturando IGPM. Mas, na prática, o IGPM já não está mais 37%, já caiu para 17%, 18%, ele está caindo. Então, e tem negociação. Então, na verdade, ele não está pegando necessariamente IGPM, IPCA, ele está pegando aquilo que está acontecendo no mercado. Em determinado momento, o que você enxerga no IVAR, o que você vai enxergar? É o valor dos contratos que já vinham andando, que podem ter sido fechados, quer seja mais barato, quer seja mais caro, podem ter sim sofrido influência de índices mais fortes, mas ele é muito novo, ele tem 2 anos. Então, o que acontece? Na medida que avança, na medida que os preços se estabilizam, na medida que você não tem o IGPM puxando aluguéis, tirando eles da realidade, vai ter sim uma acomodação, vai ter uma convergência desse índice, é dar tempo ao tempo. E ele vai sim refletir a variação dos contratos de uma forma mais natural e mais saudável. E talvez leve algum tempo, você cancela todos os contratos, joga no lixo e fala, olha, amanhã vamos refazer todos do país inteiro. Isso não existe. Então, é uma questão de tempo dos contratos eventualmente abandonarem IGPM, eventualmente abandonarem o IPCA e começar a adotar. Mas não é de imediato, não é abrupto, vai levar um certo tempo para o próprio mercado começar a adotar e os números se acomodarem, se acostumarem em determinadas margens. É isso. Do mercado, eu acho muito bem-vindo ter um índice específico, porque ele, além de ser muito prático para ser utilizado, ele também é um sinalizador. O que é um índice? O índice não é só para corrigir contrato, o índice é para a gente olhar pela janela e saber o que está acontecendo lá fora. Então, ele vai trazer para a gente o que está acontecendo no mercado de locação. Então, é muito bem-vindo, sim, a criação e com a adoção, a utilização desse índice. Maravilha. Tá certo, então. Alberto, muito obrigado. Você tem uma pergunta aí, Gani? Eu queria saber se o professor é palmeirense. É palmeirense, professor? Olha, não. Não. Então nós somos Chelsea. Eu sou daquele time que já foi bom umas décadas atrás. Fiz meus filhos seguirem esse time. É igual o Você é dos meus. Que mas é o único trimundial brasileiro. É isso. Obrigado. Eu sou um que só conta história do passado, assim. Tá certo. Boa. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Até uma próxima, então. Ótimo fim de semana. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado.